Olá, mais uma vez estamos juntos para a apresentação do estágio de ensino fundamental do curso de Pedagogia da Uninter de Itajubá. Sou a Cláudia Daniele Miranda, aluna do último período de Pedagogia, e meu registro de matrícula é o 107044. Nós vamos trabalhar e desenvolver o assunto sobre a leitura e a escrita nessa faixa etária, nesses anos escolares. Espero que vocês me acompanhem e tenham um bom estudo. Os tópicos a serem abordados neste estudo. O primeiro tópico, ler e escrever. São processos que contribuem para a formação do leitor. Vamos ter também as práticas de leitura e escrita, num outro momento, em que o sujeito construtor é também coautor da informação ou do texto. E no último momento, nós teremos as produções de texto e incentivo à leitura, o vínculo ao universo do interesse do sujeito. Ou seja, abordaremos aqui neste estudo o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e professores. O que contribui para a formação do leitor? O leitor assume um papel atuante e deixa de ser passivo e passa a ser construtor da aprendizagem. No caso aqui, da informação ou do texto lido e escrito. No outro tópico, finalizaremos com gosto pela leitura. Nós sabemos que as crianças e os jovens podem gostar de ler por iniciativa própria, mas não são todos que leem, independentemente do adulto incentivar. Esses 3 tópicos serão apresentados para ampliar esse estudo e também trazer uma reflexão sobre a importância da leitura, do incentivo da mesma, do trabalho consciente, que o papel que a leitura tem nas nossas vidas, para além dos muros da escola. Eu costumo dizer que a leitura abre portas, ela expande a mente, é um hábito que deve ser sempre motivado, deve ser sempre trabalhado nas escolas, nas famílias, e que mesmo que isso seja um pouco repetitivo, um pouco já enjoativo de ouvir, mas é fundamental, é necessário que o aluno, a criança, o jovem leia para ser bem instruído, para se desenvolver, para aperfeiçoar a sua escrita e outros contextos que envolvem a prática da leitura. Então, partiremos do hábito, da atitude de ler e escrever. A leitura e formação cidadã. Nós sabemos, professores, educadores, que a leitura e a escrita, ela inicia bem antes do processo de ler, processo de ler literalmente. As crianças, elas começam a se preparar para a leitura escrita desde o nascimento, desde que elas começam a sua leitura de mundo, E como educadores e formadores de leitores, nós precisamos engajar politicamente em projetos que buscam integrar a atividade leitora ao desenvolvimento da cidadania, estudando e aprimorando sempre os nossos conhecimentos, Lembrando que o sujeito, a criança, o adolescente que ali chega na sala, que está na sala, ele já vem com a sua bagagem, Já vem com seus conhecimentos prévios, todo um contexto que precisa ser investigado e, a partir daí, fazer os projetos, os trabalhos necessários para que ele se desenvolva e tome gosto pela leitura. Porque a leitura, e a formação cidadã é um trabalho desafiador, porque vai exigir uma série de conhecimentos e habilidades, como eu falei, A gente precisa sempre estar apto para poder garantir, esse projeto,
esse hábito, esse gosto, esse prazer pela leitura, porque vai além, né, a gente passa da nossa criatividade para auxiliar os estudantes na compreensão da realidade. E o que é a compreensão da realidade? A prática da leitura vai trazer essa compreensão da realidade, ele vai conhecer mais o mundo que o rodeia, ele vai se tornar consciente do mundo que o rodeia. Então, para ler e escrever, é preciso considerar a formação do leitor, suas necessidades, desafios, uma visão contemporânea, né? A construção, a abrangência, né? Isso que eu falo do estudo que precisa ser feito, né? A gente estar sempre acompanhando, né? As novas ideias, os novos estudos, metodologias, recursos, e ter sempre essa visão, né, de que a leitura é uma prática, sim, contemporânea, que extrapola, né, todos os meios aí tecnológicos que estão aí diante da nossa realidade. Uma boa leitura, sem dúvida, a tecnologia não substitui uma boa leitura, e a leitura, né, ela enriquece o vocabulário, expande o pensamento, né? Não desfazendo da tecnologia. Há vários meios de ler por meio da tecnologia, mas aqui nós estamos tratando do hábito mesmo, da escrita e leitura nos processos manuais. E a configuração dessa leitura, qual o significado que ele tem para a criança, ou como a gente vai ressignificar, né, este contexto, este assunto, e abordá-lo, né, em planejamento, em sala de aula. Então, as contribuições para a formação da leitura, da pesquisa, do entretenimento e do lazer são necessárias aqui, porque é essencial hoje, né, essa visão contemporânea que a gente está falando, é o que é essencial para superar os desafios e as metodologias anteriores. E a leitura e seus movimentos e alcances para a formação do leitor é a base para um cidadão crítico, né? Esses movimentos de leitura, esses alcances que eles vão ter, que nós temos, né? É a base, é fundamental para a formação de um cidadão crítico, né? Questionador, que vai se posicionar nas discussões, vai se posicionar nas discussões e nas mudanças necessárias ao seu redor. Então, o papel da leitura aqui, eu ressalto mais uma vez, é um papel de extrema importância, de extrema necessidade para o cidadão de hoje, para a formação política cidadã, formação social, emocional, e tantas outras questões que envolvem a formação cidadã do indivíduo. Sobre a formação do leitor, nós temos que fazer uma reflexão e identificação das necessidades desse indivíduo. O reconhecimento da importância da leitura e de espaços indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e dos professores. Também as práticas de mediação da leitura devem ser alinhadas aos avanços tecnológicos e aos currículos em sala de aula. Participação da comunidade na educação. Esses 3 pilares são imprescindíveis para a gente identificar e refletir sobre as necessidades, né, da formação do hábito da leitura, da formação desse leitor. E há também os desafios, né, a alfabetização, a gente entende, a gente reconhece que a alfabetização hoje ela interfere muito, né, nas condições em que esse aluno chega, né, alunos aí de Fundamental 1, Fundamental 2, que estão, às vezes, numa série em que, né, além daquela em que deveriam ser alfabetizados, e não leem, não escrevem, alunos de 2º, 3º, 5º ano, né,
cujo sistema, eu falo da escola pública, tá? Escola particular, eu acredito que seja um pouco diferente. Ele passa de ano, ele é promovido para outra série automaticamente, independente se ele sabe ler ou não, né? E é muito difícil encontrarmos alunos que ficam retidos por causa de não saber ler e escrever, assim, são casos extremos mesmo, e os alunos vão automaticamente sendo promovidos e já tive aluno no 7º ano que mal sabia ler, que não sabia escrever, que tinha vergonha das letras. Então, assim, são vários casos que acontecem no ensino público que se torna um desafio para o professor. Então, alfabetização, letramento, tem também o uso de novas tecnologias, né? Tá aí o celular, que se não for bem utilizado, acaba atrapalhando o desenvolvimento daquele aluno, né? E como eu falei, alunos que não leem e apresentam muitas dificuldades nas competências de leitura e escrita. Às vezes até lê, mas não interpreta, né? Aquela leitura mecânica. E outro desafio é buscar novos caminhos para a educação e também a inclusão social. Sobre a formação dos leitores no Brasil, é possível identificar duas necessidades. Primeira, a de se reconhecer a sua importância como difusão educacional, cultural, tecnológica e informacional, onde deve ocorrer o processo de apropriação, que é a transformação de dados em informações e de informações em conhecimentos. Então, essa importância, né, desse hábito, desse conhecimento, né, ele passa por um processo de apropriação, enquanto o sujeito não se apropria do sistema de leitura e escrita, né, e dessas informações que precisam ser transformadas em conhecimentos, né, adquiridas. Enquanto não acontece isso, ele não passa para a próxima fase, né? Que é a outra necessidade de se considerar que as práticas da mediação da leitura devem estar aliadas aos avanços tecnológicos e aos currículos em sala de aula, mudanças que ocorrem nos modos de ensinar, aprender e ser causados pela tecnologia. A escola e seus espaços de aprendizagem, ou seja, que espaços de aprendizagem? As bibliotecas, as salas de aulas, teatros, eventos, eles precisam participar de toda a educação. A comunidade estudantil precisa participar, né? Isso precisa estar aliado às boas práticas em relação ao uso de tecnologias que contribuem para a melhoria da qualidade e da educação. É o que eu falei, um exemplo simples do uso do celular, né? Considerar essas práticas aliadas aos conhecimentos, aos avanços de conhecimento. Saber usar corretamente, né? Mediar esses usos, né? Tecnológicos, utilizar os espaços. Tudo isso vai motivar o aluno, vai acrescentar, né, ao aluno a vontade de conhecer e de saber sempre mais, mas cabe aí toda uma intervenção do professor, né? E isso precisa do quê? Não só do professor, mas da participação da comunidade escolar, da comunidade do entorno escolar, né, para vencer esses desafios, né, porque são desafios, mas não são impossíveis de ser transpostos. Não são impossíveis. Então, cabe aí a nossa reflexão, né,
Essas identidades são realidades brasileiras, são realidades das escolas em todos esses contextos que eu falei, e que cabe, né, ao professor um trabalho assim, bem extenso para poder chamar esses alunos para viver esse momento, né, literário, esse momento de busca, de retomada, de prazer de ler, de inclusão, de participação do aluno naquilo que está sendo trabalhado, né, naquilo que está sendo proposto, tá? E não sermos meramente sujeitos para passar um conteúdo ali no quadro, ler um livro, fazer uma ficha e pronto. Né? Acredito que não seja por aí mais. Eu acho que o bom professor consciente sabe que um bom projeto, um bom planejamento, incluindo os alunos, né, como protagonistas, como participativos dessas causas, desses conhecimentos, dessas buscas, eles vão estar muito mais engajados, né, do que simplesmente trabalhar ali de uma forma, né, aleatória, de uma forma só porque está no planejamento que tem que trabalhar tal livro, tal conteúdo, não. Vamos trazer esse prazer, esse resgate da leitura de volta para a sala de aula, buscando o apoio da comunidade e dos espaços, né, que contribuem para isso. Então, continuando, a visão contemporânea, a construção, né, do significado da leitura como atribuição de sentidos. Isso tem uma abrangência, algo além da decodificação mecânica de signos linguísticos, num processo de compreensão em que o ato de ler reporta-se a qualquer produção, ou seja, na atualidade, a educação pública vive desafios na alfabetização. Nós já dissemos no slide anterior, né? O letramento, o uso de novas tecnologias, a alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Isso é a alfabetização. Se eu tenho um aluno alfabetizado, não significa que ele é letrado, porque o letramento, ele desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, uma das principais diferenças está na qualidade do domínio sobre a leitura e a escrita. Enquanto o sujeito alfabetizado sabe codificar e decodificar o sistema de escrita, o sujeito letrado vai além. Ele é capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos contextos em que é inserido. E a linguagem, então, é praticada como um ato social, né? Além disso, no dia a dia das escolas, uma grande parcela de alunos não lê ou apresenta dificuldades nas competências de leitura e escrita. Nós já dissemos aqui e repetimos, né? É preciso ter uma visão mais abrangente sobre a leitura e escrita e não ficar só na visão tradicional, no trabalho tradicional de desenvolver, né, a prática de leitura somente para alfabetizar. É preciso também letrar, né, alfabetização e letramento, os dois juntos. Então, entre esses e outros problemas, há ainda a necessidade de buscar novos caminhos para a educação. Porque, gente, a inclusão social é tão falada, é tão discutido, mas na prática a gente vê que da forma como é feita em alguns lugares, né, não está dando certo. A gente faz uma tentativa, mas ela está aquém do que a gente necessita, do que aquele sujeito necessita. Então, é preciso que a cidadania cultural e a consciência do lugar que ocupamos no mundo sejam ligadas à ideia de emancipação e transformação
a partir da palavra escrita e falada, e não é só a palavra escrita e falada. A apropriação da leitura e a formação de leitores precisam superar a visão fragmentada e dispersa do mundo, né? Aquela visão que reduz o trabalho escolar a moldes críticos, cumprindo finalidades de reprodução, de alienação e dominação, aquela mera, né? Aquele mero trabalho, aquele trabalho superficial, né? De leitura, de escrita. Precisa ser derrubado. A leitura escrita é uma prática social que pode transformar atos de interação e interlocução num processo de construção e significado e atribuição de sentidos. Nos estudos atuais, a leitura ela é vista como algo além da decodificação mecânica de signos linguísticos. Estabelece aí um processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como culturais, econômicos e políticos. Isso implica perceber que o ato de ler e escrever, ele reporta-se a qualquer produção, ou seja, essa prática de leitura e escrita, ela não abrange somente ali o lápis, a folha, o caderno, a apostila, o livro literário. Vai além, o ato de ler e escrever, ele se reporta a qualquer produção. O que eu quero dizer com isso? Produção, né, de cultura, o discurso oral, escrito, a pintura, a música, fotografia, propaganda, o cinema, o teatro, além de tudo, né, o que é escrito nas redes sociais, e é claro, né, olhando com bom senso e sabendo separar, né, o que é bom captar das redes sociais e o que precisa ser deixado de lado. Então, tudo isso é uma leitura de mundo. Não é porque o aluno sabe ler e escrever que a leitura, o teatro, a música, a fotografia não sejam uma prática de leitura. E, além disso, contribui, né, para o processo cultural aí, para a expansão da mente, do pensamento político, cultural, econômico, social. São muitos aspectos que envolvem a leitura. E aí essa visão de hoje, né, precisa ser atualizada por nós, educadores, né, pelas escolas, pelas coordenações, né, pelos professores, e por toda a equipe escolar, por toda a comunidade, né, visando aí uma construção de sentidos, né, uma construção de valores em que essa leitura e essa prática venha a contribuir positivamente para o indivíduo. Então, diante dessa visão contemporânea, desculpa, eu estou tropeçando aqui nas palavras, mas diante dessa visão contemporânea, nós vamos ver então a configuração, né, dessa prática aí diante das significações, a apropriação de informações e do aprendizado e a relação dialógica de construção de significações. Então, qual o perfil desse novo leitor? Quais os aspectos principais desse processo de aprendizado, né? Então, vamos ver aí uma ressignificação, né? Uma reconstrução, um novo significado, uma nova forma, em que o estudante ele tem que estar no centro das discussões e nas mudanças. A leitura como campo básico para questionamento e o território de ressignificação para os sujeitos sociais. Há que ter um espaço, né, para que eles possam se transformar. E o compartilhamento de saberes, tão necessário, né, para o desenvolvimento, para a educação, para a interação
e para o sujeito viver e permanecer e saber conviver em grupo, né? Então, o perfil deste novo leitor, os aspectos principais desse processo de aprendizado. Nós vamos constatar que a leitura ela está no centro da apropriação das informações e do aprendizado. E impõe-se a necessidade de desenvolver, por meio da leitura, uma relação dialógica de construção de significações. Então, tudo que nós falamos até agora, né, vem confirmar essa ideia de construção de significações, que é preciso, então, posicionar o estudante no centro das discussões, nas mudanças necessárias, compreendendo que tanto a informação quanto a leitura passam a constituir-se como campo básico para o questionamento acerca do cotidiano. Dessa forma, a leitura e a informação, enquanto processos simbólicos, podem configurar-se como territórios de ressignificação para os sujeitos sociais, na medida em que eles servem tanto como possibilidade de apropriação e produção, quanto de compartilhamento de saberes. Então, nós vemos aí, olha, mais uma vez, essa mudança, essa transformação, em que devemos inserir o aluno, né, nos contextos, né, das discussões, nas mudanças necessárias. A gente não deve ignorar o que o aluno já traz. Ele já traz de casa, ele já traz de outras movimentos e de outras culturas, de outros convívios, né, de outras convivências. Ele já traz o seu conhecimento prévio, né? E inserindo esse conhecimento dentro do planejamento, dentro do campo de trabalho, né? Ressignificando, compartilhando os saberes, abrindo espaço, né? Ele tendo um território para que ele possa trabalhar isso, isso com certeza vai transformar, vai trazer aí a leitura e a informação, transformando os territórios, né, para que o sujeito ele possa fazer uma leitura social, crítica social, ele possa fazer uma leitura de mundo, né, como possibilidade de mudança, de compartilhamento de saberes. Hoje em dia é preciso ser questionador, hoje em dia é preciso ser observador, é preciso se posicionar, né, diante de algumas situações, né, desde o início, né, desde que a criança está ali brincando em grupo, fazendo ali brincando num joguinho, ou mesmo em fila, uma atividade em fila, e a criança muitas vezes não sabe se expressar, né? O coleguinha passou na frente da fila, ou fica quieta, ou a criança fica quieta, ou ela mesma pode já começar a falar assim: por favor, você passou na minha frente, com licença, eu estava aqui antes. Um exemplo simples que faz com que o aluno já vá se posicionando na vida, né? Já vá se posicionando, já vá buscando suas referências, né? Buscando conquistar o seu lugar, o seu espaço no mundo, né? E quando a prática da leitura escrita é vivenciada pelo aluno de forma completa, né? Ele está preparado para o mundo, ele está preparado para a vida, ele está preparado para ser um cidadão que possa honrar aí, né, as suas escolhas, os seus momentos, as suas decisões, né, que envolvem também o todo, né, muitas de nossas decisões envolvem o todo, não envolve somente a nossa vida
Há situações em que é preciso decidir pensando na maioria, né? E isso nós vemos muito no nosso país, porque a configuração política atual, né, tem demonstrado isso, né? E vamos construindo aí novos significados para essa prática da leitura escrita de forma transformadora. Bom, falamos muito sobre a leitura e a escrita, a codificação de signos linguísticos, da posição, né, do aluno, né, do sujeito como participativo, né, como sujeito atuante. Então, nós não podemos deixar de falar da escrita, né, do ato de escrever, porque a leitura e a escrita, elas se completam, uma depende da outra. Para o sujeito ser um bom leitor e também um bom escritor, elas devem ser incentivadas juntas. Só se aprende a escrever com gosto, se formos livres de escrever aquilo que queremos. O aluno vai ser livre para escrever, assim se a escola deixar ele como sujeito de educação e construtor de seu próprio saber. Implica também na metodologia da aprendizagem da escrita, onde se proporciona ao aluno a liberdade de escrever. Aí chegamos ao ponto que o gosto pela escrita cresce à medida que se escreve. Então, nós vimos no meu estágio, quem assistiu o meu estágio sobre o desenho na educação infantil, que foi o estágio anterior, nós percebemos que os traços da criança, desde novinhas, né, eles têm bastante significado. As crianças não desenham meramente por desenhar, elas não rabiscam só ali para ela, cada traço tem um significado, embora elas no início rabisquem a folha, né, ali quando bebezinhas, quando, né, criancinhas menores, elas rabiscam a folha meramente pelo prazer de sentir ali o lápis na folha, né, produzindo alguma coisa delas, né, mas a gente sabe que por trás, né, dessa ação há um significado, né, isso no estágio anterior a gente viu bastante. Então esse conhecimento, essa apropriação da escrita, ela vem bem antes da alfabetização, né? E aqui a gente colocou que o aluno, ele só vai aprender a escrever com gosto se formos incluí-lo, né, na construção do seu próprio saber, deixá-lo construir o seu próprio saber, lógico, sempre mediando nessa situação, porque o gosto pela escrita cresce à medida que ele vai escrevendo, ou seja, a criança desde do ensino infantil, né, inserido em momentos de leitura, em produções de texto coletiva, em situações que ela aponta com o dedinho, olha, o que está escrito ali, e de repente o professor ignora, ou a mãe e o pai numa situação dessa, depois eu leio. Então, você tem que ter muito cuidado com essa faixa etária, com esse início, com esse processo, né? Eu não digo só quando criança, mas em todo o processo escolar, né? Dá uma atenção àquilo que ele está sentindo, né? Aquela emoção, né? De ler, de mostrar uma palavra, de se sentir participativo num texto coletivo, de ver que aquele texto foi produzido por sua turma, né, por ele e sua turma, aquela frase foi produzida por ele. Isso aí, nossa, desperta no aluno, assim, uma necessidade de como é que fala? Um prazer, né, uma satisfação, achei a palavra, satisfação de que ele está, assim, né, desenvolvendo a sua escrita, que ele sabe o que ele está escrevendo, que ele
ele encontra ali uma reciprocidade naquele outro que vai ler o que ele escreveu. Então, sempre, né? A escrita e a leitura se complementam sempre, desde muito cedo mesmo, e continuando esse trabalho ao longo dos anos escolares. Então, assim, a leitura escrita vai muito, como eu falei, o uso do lúdico, né? Desde tenra idade, as crianças, elas são preparadas para a alfabetização ali diante de uma brincadeira, né? Com o uso de recursos lúdicos, ela já está fazendo a sua leitura de mundo. Depende do desempenho, né, dos sujeitos, da motivação, do gosto pelo escrito que acabamos de falar, das metodologias. Então, são vários aspectos que envolvem aí o desenvolvimento integral da escrita e da leitura, tá? E eu deixei uma frase do Augusto Cury que representa o que a gente quer concluir, né, que bons professores possuem metodologia, mas professores fascinantes possuem sensibilidade. Então, foi o que eu falei, né? A gente está sempre sensível, sempre compreendendo ali a questão da visão, do sentimento da criança envolvido na alfabetização, na sua alfabetização, no seu processo de aprendizagem escolar durante a vida, né? Então, como se dá o gosto pela escrita, valorizando o potencial que cada um tem, né? Diante disso, encontrar meios para que a prática da escrita seja prazerosa, né? A gente aponta os valores culturais e a ludicidade como um caminho, ludicidade um caminho para ser explorado, para alcançar, né, esses objetivos. O leitor e o escritor, eles andam juntos. Nós vivemos em um mundo onde tudo está relacionado com a escrita e a leitura. Então, tudo, né, desde que a gente nasce, para todo lado, a gente está vivendo num mundo de escrita e leitura. E pensar como a gente vai encantar e despertar o gosto pela escrita nos alunos, estando no espaço onde o verbal tem maior domínio, né? Esse é um grande desafio. A forma de pensar a aprendizagem, alguns professores, eles não acham que é importante ler para os alunos. Eles fazem isso de forma espontânea em sala de aula, sem cobrar algo, simplesmente pelo prazer de ler e ouvir. É importante, né, dar oportunidade para o aluno de se expressar oralmente, opinando, sentindo o sabor do que leu, trabalhando com gosto pela escrita e leitura. Porque a leitura é algo que tem que ser incentivado desde cedo às crianças, porque quanto mais elas leem, mais fácil começam a escrever. E esse incentivo, ele vem de casa, pelos pais e familiares que rodeiam a criança. E para que o gosto da escrita nasça, é preciso deixar que a criança dê os primeiros passos, valorizando o que vai produzindo, ajudando a progredir com alegria e espontaneidade, para incentivar a conseguir atingir patamares cada vez maiores, né, de aperfeiçoamento. E se esse hábito da leitura não for conquistado em casa pela família, cabe à escola dar o apoio e as condições necessárias à criança, ao aluno, né, para ter contato com os livros. Muito embora no interior de muitas escolas, concebe-se a leitura como decodificação de signos linguísticos, sem uma produção de significados. E isso, para o sujeito ser um bom leitor e também um bom escritor, a escrita e a leitura devem ser incentivadas juntas. Porque a atuação do professor em relação ao aprendizado das crianças, com sua experiência, deve assumir o papel de orientador durante o processo de produção e revisão textual, né? É preciso que esse aluno ele tenha contato, né, com as várias formas e objetos de leitura, né, para que se dê o gosto pela escrita, né. A gente falou ali de uma prática que vem da família, né,
mas a gente sabe que, na realidade, muitas vezes não é assim. Muitas vezes os alunos não têm esse hábito, né? A grande maioria, mas nós temos uma boa parcela que chegam na escola sem esse desejo, sem esse estímulo, né? E aí vai caber a escola oferecer ao aluno, né, os objetos, os contextos, né, os espaços, os, os, os valores, né, os meios, né, os caminhos para que essa criança se conduza na arte de construir, né, o seu aprendizado, né. Então, é um desafio, eu falo assim, eu me empolgo quando eu falo sobre leitura escrita, né, sobre motivação, sobre trabalhar desde cedo, né, essas atividades lúdicas, valorizar as metodologias, né, variar os recursos, né, para que a criança se interesse primeiramente pela escola, segundo, né, pelo que está acontecendo ali, para ela tomar consciência, né, do que está sendo feito ali, de qual assunto, e assim a criança vai formando o, o seu, a sua consciência, né, prática, ela vai formando, ela vai se formando como cidadão na sua leitura de mundo. Isso é desde cedo. Não vamos esperar a criança chegar no 5º ano para trabalhar a leitura. Como foi dito ali em cima, muitos professores não gostam de ler em sala. Desculpa. Continuando, só ressaltando ali que tem professores, orientadores que não acham importante ler para os alunos, seja de que idade for. Gente, se a gente lê para os alunos de uma forma prazerosa, de uma forma espontânea, sem cobrar algo, ter aquele momento de leitura, simplesmente pelo prazer de ler e de ouvir, é dar uma oportunidade para o aluno dele ter esse convívio, né, com o mundo, né, da escrita, da leitura, com o mundo leitor, né. Ele pode opinar, ele pode falar, ele pode sentir ali alguma coisa, se identificar, né, e isso vai trabalhando na criança o gosto pela leitura, que é o que? O incentivo, né, porque quanto mais elas ouvem, veem, né, o exemplo, né, de alguém lendo, mais elas se interessam e se incentivam, né? E se veem incentivadas, se veem motivadas, né? A criar o gosto da escrita, da leitura, a se questionar, né? E cada vez mais, no começo pode ser um pouquinho difícil, mas cada dia que passa, elas vão, assim, querendo mais e mais ouvir as histórias, ouvir uma música, ou ver uma peça de teatro, isso é muito importante, muito importante. Como vimos no slide anterior, né? Os momentos de leitura não são apenas aqueles da página de um livro, né? Mas a fotografia, o teatro, a música, a poesia e tudo que envolve aí a cultura, né? A aproximação, né, da pessoa com a realidade que a cerca. E a consciência, né, de estar inserido no mundo em que ela pode ser escutada, ser posicionada, ser valorizada, né, ser escutada, né, isso é muito importante. Então, repetindo aí, bons professores possuem metodologia e professores fascinantes possuem sensibilidade, que a gente possa, como educadores, né, sempre ter essa sensibilidade em todos os momentos do nosso planejamento e principalmente da nossa prática escolar, né?
Eu vou deixar então uma reflexão e nós vamos conversar um pouco através dos comentários, né, acerca das reflexões apresentadas. Peço que vocês deixem nos comentários, né, essa conversa que a gente. Esse vídeo não é ao vivo, né, mas como se estivesse ao vivo, gostaria que vocês postassem nos comentários, né? Vou fazer o possível para responder dentro dos meus limites, né? Dos meus conhecimentos que ainda estão, né, em desenvolvimento. Mas a gente pode ali nos comentários conversar, dialogar sobre tudo isso que foi falado, colocar sua experiência com seus filhos, ou com o professor, a gente fazer aí uma troca, né? Um diálogo, uma troca aí enriquecedora. Então, os livros não foram escritos para que meu filho, minha filha, os jovens comentem, mas para que, se o coração lhes mandar, eles os leiam. É muito profundo isso que o Daniel Pennac escreveu, né? Que não tem como explicar, como falar esse pensamento dele, porque já está muito, muito explícito, né? Ele fez aí um paralelo com aquilo que eu falei, né? Os livros trabalhados na escola, que tem que ser comentados, ser escritos, né? Vamos comentar, fazer uma redação sobre o livro. Não, o livro não foi feito para isso, né? Para ele, os livros foram feitos para que, se o coração mandar, a gente leia, os nossos filhos leiam, né? E é tão gostoso, é tão prazeroso ver um jovem passando horas, né? Passando, se encantando numa livraria, porque eu conheço jovens assim, que entram numa livraria, esquece do mundo e ali é como se estivesse num shopping center, num parque de diversão, num cinema. E graças a Deus eu vejo jovens assim, não só jovens, né? Tive exemplo da minha mãe, que ela lia, assim, coração não dava, ela lia muito, muito mesmo, e ela, o que a gente perguntava para ela, qualquer assunto ela sabia falar, dialogar, comentar. Ela foi uma pessoa muito sábia, né? Com pouco estudo, né? Depois de mais de 50 anos, ela voltou para a escola e terminou o ensino médio. Mas era muito sábia mesmo, sim. E isso, com certeza, é resultado dos livros, né? Das vivências que ela teve com os livros. O outro pensamento é da Magda Soares, né, que vem complementar aí a nossa reflexão, que o processo de escolarização inevitável pode ser de essência da escola, a instituição dos saberes escolares, mas defendendo a possibilidade de descoberta de uma escolarização adequada da literatura. Então, a valorização, né, o enquadramento aí correto, né, da escolarização, né, do uso, né, da literatura aí na escola. Então, a gente sabe que não tem como, né, é na escola que as crianças, os alunos vão vivenciar muito mais esses saberes, né, que envolve a leitura e a escrita, e aí dá o caminho correto, né, propiciar, né, o uso adequado da literatura, do despertar literário, né, desses alunos. Então, a grande Magda Soares deixa esse pensamento para reflexão. E Ivete Walt, não sei ler direito, desculpe. Essa escolarização pode ser fecunda e estimulante,
desde que considerada como outro tipo de leitura. Uma leitura que subverte, que desafia e não pode ser domesticada. Bom, é isso, pessoal. Esse último pensamento, para mim, é irretocável, como todos os outros anteriores, esses dois anteriores. E aí é isso mesmo, a leitura tem que subverter mesmo, desafiar, não pode ser mais uma leitura domesticada, né, que foi que eu bati na tecla aqui, e que a gente possa, como futuros pedagogos, né, esse estágio, estou encerrando o último estágio de pedagogia, né, como educadores que somos, sempre estar atento, né, às atualidades, aos estudos, a esses autores que vêm trazer para a gente essas ideias, esses estímulos, para que o nosso trabalho nunca pare em relação ao proporcionar, né, aos alunos esses tipos de descoberta, né, de estímulo, de se tornar participativo, se tornar componente, né, do processo de aprendizagem, de se tornar o construtor de sua aprendizagem. E à medida que ele lê de uma forma que ele domina, né, a língua e que esse aluno, esse sujeito vai construindo, né, a sua alfabetização, o seu conhecimento, o seu letramento, né, com a prática social, né, isso jamais volta, né. E aí a ideia é a gente sempre estar atento, sensível, né, como foi dito no outro slide, né. O professor, ele tem que ter sensibilidade para que um bom trabalho seja feito. Bom, essa primeira parte sobre a leitura escrita, eu abordei aqui, né, vários aspectos, principalmente o aspecto do aluno ser protagonista, ser participativo, estar inserido, né, na sua própria construção da aprendizagem, e a escrita e leitura ser vista com sensibilidade, com vistas ao aprofundamento, né, da leitura de mundo, e ser um leitor, né, interpretar, né, o que lê, né, questionar, avaliar, observar, para que isso se torne uma prática social, uma leitura como prática social. Então, aguardo você, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço por sua disponibilidade e eu aguardo a sua colaboração curtindo e comentando a sua opinião sobre este estudo, para que o nosso estágio que esse estágio seja validado na universidade. Aguardo você, nós teremos um próximo estudo, a parte 2 e a parte 3, a seguinte é a parte 2, e eu conto com a sua colaboração, tá? Espero que tenham gostado, é um estudo que merece ser refletido, merece ser olhado, observado, e se puderem, comentem e curtam, como eu já falei, para que esse estágio seja validado pela instituição. Muito obrigada e espero vocês. Até lá e postem seus comentários, tá? Até a próxima.